Então nessa última parte a gente vai aprender a fazer o logout, tá? Então o logout vai ser um botãozinho, né? Ele precisa ser um botãozinho, ele precisa estar dentro do formulário, porque o logout ele não funciona usando o método get. O logout no Django só funciona usando o método post. Por que ele só funciona neste método? Porque no get você não tem aquela tokenzinho CSRF de proteção, né? A gente só consegue utilizar aquele token usando o post, método post. Por isso precisa ser um botão, por isso que esse botão precisa estar dentro de um formulário, certo? Então, como é que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, a gente vai criar um caminhozinho pro logout. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu achar o URLs. A gente vai criar um caminhozinho para logout. Logout. Vou botar uma barrazinha aqui para ficar padrão. E aí a gente vai precisar criar uma view para isso, uma função dentro da view? Não, a gente pode utilizar do próprio Django uma view que cuida somente de logout, né? Como é que a gente importa ela? Onde é que ela tá, né? A gente vai vir aqui, ó, from Django contrib auth, e aí a gente vai usar, a gente vai importar, auth, a gente vai importar as views de auth como auth views, views de autenticação, certo? Beleza. E aqui dentro do login a gente vai importar uma classezinha chamada logout view. Out views, log out views, e vai mandar ela renderizar como sendo uma view, ó. Vai chamar ela de logout. Pronto. Basta a gente fazer isso daqui dentro da URL, né? Só fazer isso, né? Ó, o que, é que vai acontecer, ó? Eu tentar dar logout aqui, ó, logout, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Qual a mensagem de erro? Ó? Esse método não é permitido, certo? Porque a gente está tentando acessar o logout usando um get. Então, se eu tento fazer isso usando um get, ele vai dar essa mensagem de erro. Então, isso quer dizer que eu só posso acessar essa URLzinha de logout utilizando o método post. E o método post a gente consegue através do formulário, né? Beleza? Então, a gente precisa adicionar um botãozinho aqui, ó, dentro aqui do lado do dashboard ou ao lado aqui do bem-vindo a admin, para com o formulário, para a gente poder criar um botãozinho para quando a gente clicar nele ele ser redirecionado para aquela URL de logout e deslogar, né, o usuário. Então como é que a gente vai fazer, ó? A gente precisa modificar nosso base.html, tá? Aqui lá no template, lá no nosso base.html, a gente tem essa condiçãozinha, né? Então a gente quer criar uma nova seção aqui, ó, embaixo de bem-vindo, um formuláriozinho post, não precisa de action. E aí a gente vai usar o tokenzinho CSRF underline token. Sem isso não vai funcionar. E a gente vai criar um botãozinho, um input do tipo submit, né? Eu vou colocar até aqui embaixo, ficar mais bonitinho, né? Para ficar visível para vocês. E aí a gente vai colocar o texto logout, né?
Vamos só ver como é que ele está ficando, ó. Aparece o botãozinho aqui logout. Depois, se você quiser, você pode mexer aqui no estilo dele. Vamos até botar aqui, ó. Vamos tirar desse ali. Vamos botar junto aqui para ver se fica menos feio. Aí é questão de CSS, né? Eu não quero perder tempo mexendo em CSS, vamos deixar assim. Tá, o formuláriozinho ficou meio feio, mas ok, tá? Apareceu nosso botãozinho aqui de logout. Então, quando a gente clicar nele, né, ele vai ser redirecionado. Ele é para ser redirecionado usando post, ó. Só que ele está sendo redirecionado para o dashboard, né? Vamos só ver se a URL que a gente fez está correta. urls.py, logout, logout view, alt view. Deixa eu só verificar se tem algum erro aqui, alguma coisa que eu esqueci. O redirect tá vindo para login, logout redirect. Acho que eu tinha escrito errado, URLs, tá? Se tiver alguma coisa escrita errada, ele não funciona. Então, vamos aqui entrar no dashboard, tá aqui o logout, vamos testar. Ainda é outra coisa, né? A gente achou um erro, mas não achou tudo. Tá, eu acabei esquecendo de colocar aqui no login, lá dentro do logout, que eu botei aqui lá no base, ó, eu esqueci de colocar o action, né? Só coloquei o método. O action é onde você vai colocar a URL, né? Eu acabei esquecendo de colocar isso. Então pronto. Então a URL, né, a gente vai definir, né, como a gente definiu lá no path, como sendo logout. Beleza. Então, se não tiver digitado nada errado, isso daqui é para funcionar. Entrar aqui no dashboard, vamos clicar aqui no logout e aí ele saiu, né? Voltou a exibir essa páginazinha, botãozinho de logar, botãozinho de cadastrar, né? E a gente saiu da nossa conta. A gente não consegue mais acessar o dashboard. Tentar aqui acessar o dashboard e ele volta para a página de autenticação, né? Então, com isso a gente termina essa parte de login. Até a próxima. Valeu!